26 anos, sou morador da cidade de Tiradentes há 26 anos. Há 4 anos eu faço um trabalho social aqui na região, na comunidade, que chama LoboCT Inclusão e Resgate através do skate. Esse projeto veio para resgatar essas crianças que ficam ociosas na rua e levar para eles uma cultura do skate, uma cultura de arte. O projeto LoboCT tem 4 anos de vida, né? A gente criou ele através da união de 5 atletas da região que são skatistas há mais de 15 anos. A gente se uniu mesmo para estar fazendo o resgate dessas crianças, a gente percebendo aqui na nossa região, percebendo aí que as crianças, quando elas ficam ociosas na rua, sem ter uma condição de estar fazendo alguma arte, sem ter condição de fazer um estudo, a gente criou esse projeto para estar resgatando eles para a arte do skate. Há 16 anos eu comecei a andar de skate na pista do Prestes Maia, a primeira pista daqui da Zona Leste, né, que foi construída por skatistas mesmo. A gente tem muito orgulho de ter feito essa pista com as nossas próprias mãos. E a partir dessa pista agora a gente tem muito mais pistas, tem mais de 7 pistas. E essa pista do Maia, ela foi a pioneira de todas, foi o que trouxe pra gente a alma real do skateboard, de a gente fazer realmente com as próprias mãos. A gente teve ajuda política de pouco dinheiro, não tínhamos dinheiro para contratar a mão de obra, mas tinha dinheiro para comprar o material de construção. E a gente acabou de fazer com as próprias mãos mesmo. A gente construiu a pista, fizemos obstáculos e foi um sucesso. Até hoje aí é referência da Zona Leste, o skate da Zona Leste, ele vem crescendo cada vez mais através dessa pista. Menina ali de Porsche, Panamera, salto alto, mini saia. Ela gosta de gandaia e de se divertir. No baile, rasga o corpo no chão, garota nível A. Faz topless à beira-mar, ficou toda no ar e se jogou no mar. Eu vou dar um de dum 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 dum. Garota louca, crazy, crazy. Eu vou dar um de dum 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 dum. Garota louca, ela se jogou no mar. Quando ela se jogou, ficou dedeu, não sei nadar. Eu vou dar um tipo dum 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 dum. Eu vou dar um tipo dum 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 Bom, minha infância, eu sempre fui meio molequinha assim, né? Jogava bola, empinava pipa, rodava peão. Tudo que era de menina eu gostava de fazer. E eu acabei me apegando bastante ao futebol. Até que um dia eu tava jogando lá com os moleques na quadra e passou um cara e falou: meu, puta, você joga pra caramba, por que você não faz um teste, né? Foi aí que eu pensei e falei: puta, eu vou fazer um teste. Fui, fiz um teste, passei. Só que como eu tive problema no joelho, não teve como eu ficar. E aí, infelizmente, não teve como eu ficar na carreira do futebol. Gente, hoje, a cidade de Tiradentes, inclusive aqui no nosso setor, tem vários setores que temos aqui. Uteubina, BSC, 81. Então, nós aqui no 81, que é o prato de entrada da cidade de Tiradentes, hoje nós temos vários projetos já, em andamento junto à subprefeitura, tá? Que é melhoramento das calçadas, das praças, das quadras esportivas, dos campos de futebol. Então, gente, vamos agradecer, vamos lutar junto. Isso é para futuro. Então, se a comunidade, prefeito, subprefeitura, os dirigentes vereadores, começam a pedir voto, vamos ajudar a gente ir para frente, entendeu? Meu nome é Fabiana, né? Meu apelido é Bia.
tenho 30 anos, moro na cidade de Tiradentes há mais ou menos há 20 anos, acho que tem um pouco mais, porque eu cheguei aqui com 8 anos de idade. E vim da Zona Norte de São Paulo, morava no Jaçanã, num bairro que tem muitas vilas, que a gente chama de cortiço, né? Então vim naqueles bairros que vem de cortiço, que são vilas de casas, né? E vim por conta da questão mesmo da especulação imobiliária, né? Que a minha família morava de aluguel, assim como a maioria das famílias da cidade de Tiradentes veio, por conta da questão que morava de aluguel, né, o aluguel muito caro, sem condições de pagar, minha família pobre, né, uma família negra, então muito difícil você se manter, a questão do desemprego. Então meu pai conseguiu, né, fazer uma inscrição na Coab e veio parar em cidade de Tiradentes, eu com 8 anos de idade, né. Assim, minha infância começou, durante 10 anos eu fui filha única, porque minha mãe tem 3 filhos, com idades bem diferentes. Eu com 10, depois de 10 anos minha mãe teve outro filho, depois de acho que quase 8 anos minha mãe teve outro filho. Então a gente tem irmãos de idades bem diferentes. E pra mim assim, minha infância eu acho que é um pouco mais tranquila, apesar de eu ter passado muitos problemas, né? Coisa da fome, medo, do desemprego, né? A questão do conflito mesmo familiar. Mas minha infância, eu visualizo que foi uma infância boa, positiva. Mas chegando na cidade de Tiradentes, a gente que é criança não tem muita dimensão assim da coisa, dos problemas, por que você veio morar num bairro tão grande, que tem muito prédio, né? Mas depois na adolescência você já vai entendendo mais a questão do confinamento, o acesso a não ter cultura, lazer, a educação muito precária, né? Porque a questão da discriminação dentro da escola, isso já acho que todo mundo que acho que é negro, preto, passa por isso, né? De ir para a escola e se sentir sempre diferente. Isso não foi só aqui na cidade de Tiradentes, já veio da Zona Norte, né? Acho que lá, acho que até um pouco pior, assim, do que eu me lembro da minha infância, porque eu era uma das poucas negras da escola. Então tinha um pouco de exclusão, assim, me senti um pouco excluída Já aqui na cidade de Tiradentes eu já senti um pouco mais, assim, os amigos muito parecidos comigo, as meninas, né? Já não tinha tanto apelido, apesar de sofrer bastante o preconceito por ter o cabelo crespo, porque eu, quando eu era criança eu vi que eu tinha o cabelo black. Depois, lógico que eu vim ter essa consciência e perceber que eu usava o cabelo black quando eu era criança, mas quando eu fiquei adolescente eu não me reconhecia enquanto uma pessoa negra, enquanto uma pessoa, né, que tem uma identidade, que tem uma história. Então acho que tudo começa aí, essa coisa da luta pelo combate ao racismo, né, pelas questões de opressão que o nosso povo passa. Só quero ver a merda que você vai fazer. Vai. Cala a boca. Ó, tá vendo, né? Quase perdeu, dá licença, vai. Que droga, meu! Sabe empinar? Tá pisando. Cala a boca. Aí, ó, o moleque vai te cortar. Tá. Vai cortar nada não. Corta ele, caralho! Deixa eu cortar. Vai cortar nada não. Tá louco? Os moleques vão te cortar, mano. Ó, se você vir... Então tenta aqui, Não, vai. Não, presta atenção, deve ser cortar. Deve ser cortar não. Tá? Ó lá, ainda vai perder. Tô aqui, vai, Tom, vai logo, malandrão, vai logo. Ó lá. Quer pegar o negócio da mão dele e quer estourar o negócio? Vai meu? cortar aí. Cala a boca. Vocês dois falam muito. Fala muito, quero ver você fazer, vai. Corta a porra desse pipa logo, meu, ficar brincando. Até os moleques estão te zoando. Vai logo, vai. Só quero ver. Ah, dá esse negócio aqui, daqui. Aqui. Ah, deixa eu mostrar como que faz. Não, vai sabe empinar. Ai, menina, Ah, tá, eu cortei o outro. ô, menina, vai pra casa! Onde é filho sempre dando pipa, meu? Vai pra casa, vai pra casa! Não tem nada a ver isso! Parece menino, meu! Pipa. Ah, que droga! Vai brincar de boneca, menina! Saco também! Olha lá, já deu.
Corta. Eu vou cortar. Eu só quero ver. Vai dar Vou mó B.O. cortar, isso aí. aí, ó. Vai dar mó B.O. Só quero ver. Vai. Só que... Todo metido a malandrão, só quero ver. Só... Vai na frente. Corta! Olha lá. Meu, você viu a Dona Maria? Eu dar uma surra nela. Perdi o pico, viu? Não, agora eu vou cortar aquele ali, ó. Tá vendo? Lá em cima. Corta. Só quero Aquele ver. da Red Bull ali, ó. Meu, não corta aquele não. Vou cortar, tô um pouco lixando, oxi. Aham. Aquele ali é do irmão. Ah, porque ele que vai pra puta que pariu. Aham. Tá bom. Vai aí, todo malandrão, vai. Ah, Só quero ver, vai. É isso, velho. Perdeu o respeito, levar um tapa na orelha. Puta, velho. Ó, os vacilão, ó. Tá achando o quê? Tá achando que tá mandando uma quebrada agora. Vai que chega agora, acho que já. Ei, tio! Ô, vai lá, pô! E aí, vai mesmo? Não, meu, fica pra caralho. cortei aí. Cortou e aí? Você acha que é assim? É, se o outro não tem dono. Ô, não, tu não tem dono. Não tem dono. Era meu, velho. Não era nada não, bicho. Puta, moleque. Tá folgado. Sabe com quem você tá falando? Com ninguém. Tá me tirando? Não, ó, Tá ó, me tirando? ó, moleque, tio. essa porra? Sai fora. Tio, dá licença. Sabe, estourou minha língua. Quero falar pra você. Essa porra desse pipa aqui é perfeito. Vai ficar querendo. Não, pô. Caralho, pô. Sai fora, vai. É o filho da Dona Maria. Relaxa. Você estourou minha língua. Deu sorte. Sai fora, vai. Vamos pro caralho. É, que tá pegando ali. Deu sorte que é filho da Dona Maria. É o quê? Consideração, com certeza, velho. A Dona Maria me viu crescendo, entendeu? Pegou no colo, isso aí foi a sorte, filho. Pô, deixa puto da vida essas coisas, velho. Eu vou te falar, hein. E se você, e se essa sociedade, nós, dermos a oportunidade merecida que esses jovens merecem, entendeu? Para tudo aquilo que eles têm sonho de fazer, para tudo aquilo que passa na cabeça deles. Pô, você vai pegar uma música do Racionais que fala que todo pobre é um universo em crise. Mas esse mesmo universo do pobre é um universo criativo. O tempo todo. Entendeu? Então se você conseguir potencializar esse universo, cutucar essa criatividade na mente dessa molecada, esses moleques podem ir longe. Longe demais. O trabalho aqui começou em meados de 99 e de lá pra cá a história, né? Passaram muitas gerações aqui, algumas gerações, né? Inclusive a minha mesmo, e através desse trabalho social que a gente propõe aqui, que a nossa proposta é trabalhar com a molecada aqui da área da cidade de Tiradentes aqui, né? Então quer dizer, a gente procura pensar global e agir local, né? Através desse trabalho eu consegui me ascensionar profissionalmente e a nossa maior dificuldade hoje é estar fazendo com que esse trabalho continue dando certo, né? Continue dando certo. Então, acho que essa é a maior dificuldade, mas para mim é sempre um prazer e um amor imenso poder estar trabalhando aqui com essa juventude, né? Com os jovens, com as crianças, né? Aqui alguns deles aqui, que não deixa eu mentir, né? Que estamos aqui no dia a dia, terça, quarta e quinta, 7 da noite, a gente faz a nossa vivência aqui de capoeira, né? Então, eu sou Geralda Marfisa, hoje estou com 57 anos. Eu nasci aos 17 de novembro de 55, na cidade de Cambuquira, Minas Gerais. Eu vi a necessidade de vir para São Paulo, porque a situação lá era precária, no sul de Minas, então eu vim tentar a vida em São Paulo. Estudei como auxiliar de enfermagem, trabalhei no Hospital Beneficência Portuguesa, morava no bairro de Jabaquara. Só que lá tinha que estar pagando aluguel, né? E cidade de Tiradentes eu vim em busca da casa própria em 84, porque eu queria dar uma qualidade de vida melhor para minhas filhas. Eu tenho 2 filhas,
uma que veio com 3 anos de idade, que é a Giane Marfisa, e havia uma Marfisa que veio com 1 ano de idade. Criei minhas filhas aqui em Cidade Tiradentes com toda a dificuldade, enfrentando os preconceitos, enfrentando tudo. Mas hoje estou realizada. Cidade Tiradentes, para mim, é a minha vida, né? Minhas filhas se estudaram em escola pública, né? Escola Fernando Mauro Pires da Rocha. Hoje são pedagogas as duas. Com muita luta eu consegui dar faculdade para elas. Então isso para mim é um orgulho. E Cidade Tiradentes, eu me vi a necessidade de pôr a mão na massa na questão da saúde. Como eu já era da saúde, e aqui era muito difícil para as pessoas. Então eu vi as necessidades das pessoas do atendimento à saúde. Então não era fácil para mim chegar do serviço, eu trabalhava à noite e só tinha o PA Glória aqui em Cidade Tiradentes, da área de saúde. E essa comunidade já estava na porta da minha casa para medir pressão, para dar aquele atendimento, aplicar injeção. Então eu já fazia esse trabalho com a minha comunidade. Então eu me dediquei a esse trabalho, né? E hospital para nós era o Hospital Planalto e o Santa Marcelina. Então muitas das vezes eu tinha que acompanhar as pessoas até o hospital, porque a deficiência de profissional da saúde sempre existiu em Cidade Tiradentes. Então eu já acompanhava esse pessoal. Às vezes muitas mulheres para ir ganhar neném, aquela coisa toda. Então eu aprendi a gostar e vi a necessidade que eu tinha que me doar para essa comunidade. Há 20 anos, 20, 30 anos atrás, para o rap era diferente. Se o rap tivesse a oportunidade e a dinâmica da comunicação que tem hoje, da tecnologia que a gente tem hoje, o rap teria também feito muita coisa e muito mais estrago do que tem sido feito ao longo da história, da música, entende? Foi esses movimentos que derrubaram pode ser até pretensão demais eu estar falando isso, mas foram esses movimentos que derrubaram o grande mercado fonográfico, tá ligado? Meu nome é Djalma, eu tenho 53 anos, sou pastor evangélico há 13 anos, acompanho uma igreja em Cidade Tiradentes, tenho meu início na igreja no bairro do Campo Limpo, há 30 anos atrás. Entrei em uma igreja devido a complicações com a dependência química, problemas de saúde, e dentro da igreja fui reconhecendo novos princípios e valores que me permitiram retornar aos meus estudos, concluir serviço social, pós-graduei. Hoje estou finalizando a faculdade de Direito e tenho muito a agradecer a contribuição de homens e mulheres que nessa trajetória me permitiram, através da visão da fé, construir uma nova vida. Tenho uma família, 2 filhos maravilhosos, também estudantes, ambos também cursam Direito, estão no penúltimo e último ano. E tenho hoje o privilégio de poder falar sobre a contribuição da religião no caráter do homem. E no meu entendimento, nós não podemos ver a religião apenas situada num bairro específico como Cidade Tiradentes. Mas para falar de religião, nós precisamos entender a construção da humanidade. A religião está intrinsecamente ligada à construção do ser humano. Todo homem, em algum momento da sua história, teve a curiosidade de saber da existência ou não de Deus. Bom, eu comecei no pagode, eu cantava bastante e eu sempre via os meninos do meu prédio tocando também,
Eu falei, meu, vou aprender a tocar esse negócio. Foi quando eu peguei o pandeiro, comecei a tocar, e aí já viu, formou aquela bagunça toda, e eu sempre tava no meio tocando e tocando e cantando, tocava o pandeiro, cantava, pegava o tantã, violão. E é isso, o pagode também teve muito preconceito, entendeu? Acabou não dando certo pra mim, mas tem vários grupos aí que estão seguindo em frente. Eu particularmente gosto muito do pagode. Mesmo cantando funk, sempre vou estar escutando um pagode ali. E é isso, meu. Saudações pela cidade de Tiradentes, nossa Coab, Santa Edelvina, inaugurada em 1992. Eu, um dos primeiros moradores, na Rua 30. Tivemos várias dificuldades, porque o pessoal vinha de longe, o pessoal vinha norte, sul, leste, oeste. Mas graças a Deus, muita gente que era da Zona Leste, próximo aqui, estava junto com a gente. Os moradores antigos, Coab 81, Castro Alves, 65, Setor G, já vivia nessa área. Quando inauguraram aqui, nós simplesmente conseguimos nosso espaço, graças a nosso bom Deus. E ali nós conseguimos, dia a dia, aplicar moradia, condução, esporte, comércio, escola, cultura, e graças a Deus tivemos um espaço. Fomos privilegiados. O espaço que nós temos hoje aqui, que se chama o nosso campo, que é o Morro do Urubu. Bom, em 86, mudamos para cá numa época que a cidade de Tiradentes praticamente não existiam os outros setores, setor G, setor 7, né? Então existia só o 65, 84, 85, Castro Alves, né? Então não tinha absolutamente nada, era uma cidade realmente, literalmente dormitório. Tinha um supermercado, um mini box, o pessoal aqui, para ter pão e leite, a gente tinha uma perua do Ceará, que ele passava aqui nas redondezas, e saía vendendo pão pro pessoal. E quando eu cheguei aqui, nem água e nem luz tinha nesse apartamento aqui onde eu estou. Aí tinha que o guarda liberar lá a mangueira para poder encher o reservatório para a gente poder ter água, né? E luz a gente não tinha, a gente tinha que esquentar água para tomar banho, meus pais chegavam do serviço, tinha que esquentar água para tomar banho, essas coisas todas. E nesse período eu estava na adolescência, trabalhei para ajudar meus pais, eu vendia jornal no Farol, lá em frente ao Teatro Zácaro, lá na Rui Barbosa, né? E aí a partir daí começou a minha busca justamente para ter uma melhora na minha vida, pelo exemplo que meus pais davam, de honestidade, de busca ao trabalho, né? De como eles eram lutadores. E isso, de bom, pelo menos deles, eu adquiri, né? E a partir daí, como eu morava no Jardim Colorado antes de ir para a Bahia, eu não tinha muito contato com a questão da cultura negra. Na época, aquele bairro era considerado meio que de elite, né? Então, eu sempre tive aquele viés, né? Poxa, eu sou diferente. Eu sempre me identifiquei, a cor chamava, o sangue chamava para as questões afros, né? Então, a partir daí, quando eu vim para a cidade de Tiradentes, eu tive um grande ganho, porque eu comecei a me olhar no espelho, eu comecei a enxergar, falei, aqui é o meu lugar, aqui estão as pessoas que parecem comigo realmente, né? Então, e vi também muitas desigualdades, por eu ter morado num bairro considerado privilegiado, e cheguei aqui na cidade de Tiradentes, eu senti uma diferença muito grande de comportamento, da questão de relação de pessoas, me sentir acolhido, porque o nosso povo ele é acolhedor, né? Mas também vi que paulatinamente tinha a questão da violência, aí eu comecei a conhecer um outro lado também. E aí a partir desse conhecimento, desse engajamento com as pessoas,
eu comecei a perceber que eu teria que contribuir no sentido do quê? Da gente levar a valorização da autoestima dessas pessoas, da gente poder trabalhar a questão da violência. E nisso foi um trabalho muito árduo. Até porque nesse período também chegou o crime organizado aqui na cidade de Tiradentes, principalmente nessa rua aqui onde eu moro, na 6F. E nós passamos por um processo meio complicado, né? Muito complicado. Ainda mais que quando eu comecei a conhecer o hip hop, né? Eu conheci o hip hop não foi aqui na cidade de Tiradentes, né? Eu conheci na realidade por um grupo que tinha lá no Jardim Colorado, que era a Zulu, a nação Zulu, né? Mas não tinha, o conhecimento era muito distante, eu não tinha a proximidade com eles. Via de longe, né? Tinha como referencial, mas ficou simplesmente na admiração, né? Não tinha esse contato. Quando eu vim para a cidade de Tiradentes, aí, através dos bailes, eu comecei a conhecer também alguns grupos de hip hop, né? E então, comecei também a frequentar a São Bento. Posteriormente, logo veio o Sindicato Negro, que era na Estação Roosevelt, que era mais específico ao rap, né? Que o break antigamente ficava o pessoal dos b-boys grafiteiros, ficavam muito mais na São Bento, né? E os rappers, né, que trazia mensagem, né, que era a expressão oral da cultura hip hop, começou a frequentar a Estação Roosevelt. E a partir daí eu comecei a ter contato também com um dos representantes da Roosevelt, que aqui eram os Dr. MCs, né? O Jay, tinha o MKS Run, nossa, inúmeros. Aí conheci o Jefferson, o Peterson, o Anderson, que são os irmãos que montaram um grupo aí, o Street Ghost, até que participei. Tem o Betty Cat, que hoje ele é cristão, é testemunha de Jeová, firmeza, um irmão de coração, e né, que contribuiu para essa história. Agora desce meia dúzia pra gente beber. E quem fica bem louco, o coro vai correr. De repente pinta um rádio de onde veio, ninguém viu. Cidade de Tiradentes, Zona Leste, Brasil. Em 2002 foi quando eu me ingressei nos movimentos populares de saúde da Zona Leste, né? Então a gente tem todo esse trabalho com a comunidade, eu e outras pessoas, Fernando, Antônio dos Santos, Pedro Monteiro, Oscar, Expedito Freitas. Então nós formamos um grupo de pessoas para batalhar pela saúde da cidade de Tiradentes. Então até hoje nós estamos nessa luta. Então toda essa conquista da saúde que nós temos, essas unidades de saúde, foi através de reivindicações. Nós se reuníamos nas casas uns dos outros, tivemos o auxílio dos padres redentoristas que nos orientavam também nessa questão, que teve grande parcela de nos orientar nas questões políticas, partidárias também. Eles eram as pessoas que não podiam estar aparecendo, mas eles nos incentivavam e nós íamos à luta. Então essa conquista das unidades de saúde, que a primeira que nós tivemos aqui, o BS, foi o Profeta Jeremias. Depois nós tivemos outras unidades, batalhamos, conseguimos centro odontológico, conseguimos o Hospital Cidade Tiradentes. Então esse Hospital Cidade Tiradentes foi uma luta dessa comunidade. Não foi uma luta que os governos quiseram dar para nós. Foi uma reivindicação dessa população.
Então nós fazíamos abaixo-assinado, nós íamos para a rua, nós íamos reivindicar e até hoje vamos. Até hoje nós ainda brigamos pela melhoria de saúde da população de Cidade Tiradentes, que eu acho que essa população merece, nós merecemos. E é um direito nosso, porque a saúde é um direito nosso e é um dever do Estado. Embora hoje nossos governantes tentam desmistificar isso, eles não querem assumir essa responsabilidade da saúde gratuita para a população. Mas nós estamos na rua, nós estamos brigando, porque é um direito nosso. E principalmente Cidade Tiradentes. Machuca muito, porque quando a gente vê assim, em épocas de campanhas partidárias, todo mundo aparece, todo mundo está fazendo, todo mundo está contribuindo, todo mundo se preocupa com a saúde. Mas terminou as campanhas, todo mundo some. E se não é nós, população, está reivindicando, estando indo em cima, a gente não consegue nada. Principalmente Cidade Tiradentes, que é um território negro, onde a gente sofre, a população sofre, os genocídios estão aí. Hoje, Cidade Tiradentes está em primeiro lugar na morte materna e infantil em São Paulo. Então isso é dolorido para nós, isso é muito ruim. Então nós estamos brigando para isso, nós estamos formando o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil, porque essa população que está aqui, que morre hoje, é a população negra. Porque se hoje nós somos 75% da população negra de Cidade Tiradentes, então somos os nossos negros que estão morrendo. Então somos nós que estamos morrendo. Então na questão da saúde, isso é muito grave. Então nós temos que acabar com isso. Então nós temos que nos unir e temos que cobrar mais isso de nossos governantes, né? Então já chega de passar aquilo que nós já passamos lá atrás, quando a gente não tinha estrutura. Hoje nós temos. Quantas vezes, né, gente, que as pessoas morriam e nós, população, é que tínhamos que arcar com o enterro dessas pessoas? As pessoas iam passando de porta em porta, arrecadando, e nós temos que fazer o enterro. Então hoje, chega disso, não dá mais, né? O governo tem dinheiro? Tem. Nós moramos num país rico. Então não dá para aceitar, isso para mim é discriminação. Então chega. Pegando os primórdios da história, todos os dados científicos já apontam que os primeiros homens já tinham a busca de um desconhecido até então e já tinham as suas divindades também, as quais adoravam. E quando nós falamos hoje da cidade de Tiradentes em específico, por ter especificidades que só podem, no meu entendimento, serem adaptadas a este bairro, entendo eu que a igreja também precisa estar adaptada a este bairro. Cidade de Tiradentes, hoje, está chegando aos seus 30 anos de história. E é um bairro construído, de uma certa forma, a partir de uma, abre aspas, exclusão social e geográfica. Porque muitas pessoas vieram para a cidade de Tiradentes por não ter condições de estar morando em outros locais. Outros fizeram sim uma escolha, mas grande parte dos que chegaram aqui nos últimos 20 anos vieram através de um programa da prefeitura, através da Coab, CDHU, Estado, e estas pessoas, na sua grande maioria, população negra, ao chegar em um bairro considerado até então distante do centro econômico de São Paulo, ao perceber as dificuldades não só econômicas, geográficas, também perceberam estar afastados social e historicamente do seu centro de apoio. Cidadãos que em parte se viram desprovidos de seus direitos sociais básicos, segurança, transporte, saúde. E tudo isso tem uma influência muito grande na construção do ser humano. Nós dois somos nascidos e criados na Avenida Vila Matilde, escola de samba Vitória. A gente torce, a gente nasceu praticamente na quadra, a gente nasceu praticamente dentro daquelas antigas
quadra de taco, era taqueada, então a gente brincava Não era taqueada não, hein? Na época ela era barro pisado. Eu me lembro da época da taqueada, porque na época da taqueada a gente brincava muito jogando futebol com o próprio taco que saía do Mas eu lembro de ver o chão ali. Lembro de ver aquele chão ali. Nascemos e... Bom, é isso que importa, né? Fomos nascidos e criados lá, entendeu? Graças a Deus, me orgulho muito disso daí, entendeu? Conhecemos toda a família, né? Família Alberto Alves da Silva, que temos assim uma consideração familiar também com eles. Meu pai foi nascido e criado lá, que é o seu Landão, né? O Landão da Nenê. Na verdade, quantos anos? 49 anos, né? 49 anos de Nenê Vila Matilde. 49 anos de Nenê. Nosso pai foi mestre de sala, intérprete, diretor de bateria e diretor de harmonia por 30 e... quantos? 34 anos. 34 anos, mais de 30, mas eu acho que foi mais. Foi mais. Acho que foi mais, porque desde que eu me conheço por gente, meu pai está na escola assim, né? E a nossa família toda, assim, a nossa falecida tia, faleceu há pouco tempo, a tia Lúcia, também era uma das primeiras componentes da escola, foi passista, né? Já trabalhou em aula, foi baiana, e antes de falecer aqui agora é uma das maiores representantes da velha guarda da vida. Isso a gente leva com muito orgulho, porque tudo isso que a gente sabe hoje, né, mano? Tudo isso que a gente sabe hoje absorvido deles, adquirimos deles, né? Porque assim, até a nossa mãe foi, minha mãe foi, ela foi a primeira passista, entendeu? A desfilar lá na Mangueira, entendeu? Ela recebeu uma homenagem lá na Mangueira de passista de ouro na Mangueira, porque a Nenê ela fazia muitas caravanas, né, ao Rio de Janeiro, né? E ela recebeu. A gente não ia. Só fomos para a Nenê quando a Nenê foi campeã, né? Para o Rio de Janeiro. Na realidade, posse, as pessoas acham que é propriedade de terra, né? Mas a gente tinha a compreensão de posse como se fosse o quê? Uma organização nossa, né? De jovens da periferia que se apossava da condição social a qual a gente estava inserido para tentar resolvê-la. Então, a gente assumia esse contexto social para poder desenvolver atividades em prol daquela atual situação que a gente vivia. Então, a posse era a reunião desses grupos, né, de vários grupos de rap, para o objetivo de não só de difundir a cultura hip hop, mas trabalhar seus elementos e as questões sociais. Então, por isso que a gente tem esse contexto de posse, né? Para nós aqui no Brasil ficou caracterizado desta maneira. Não sei dizer se lá nos Estados Unidos se tinha essa conotação. Mas a gente aqui, enquanto hip hoppers, rappers brasileiros, a gente, enquanto Aliança Negra, a gente pensava desta maneira. Né? Então era um papel mesmo de pertencimento da comunidade, de apropriação das questões sociais para tentar resolver. Então a característica da posse era mais ou menos por aí. Hoje eu, depois dessa trajetória dentro do Força Ativa, eu comecei a trabalhar como educadora, a gente sempre fez, o Força Ativa tem uma coisa muito forte ligada à juventude, a discussão da juventude, do acesso à leitura, uma luta já tem aí quase mais de 15, 20 anos para uma biblioteca pública na cidade de Tiradentes. Até hoje não tem essa biblioteca pública. Hoje tem o centro cultural, mas ainda não é uma biblioteca pública que as pessoas vão lá, vão pesquisar o livro, né? É um espaço diferenciado, mas é uma biblioteca pública, não dentro dos espaços como tem o Centro de Formação Cultural hoje, que é uma biblioteca em direitos humanos, mas ainda não é a biblioteca que a gente sempre defendeu. É uma biblioteca importante, mas não é ainda que a gente acha que o bairro tem que ter, até pela proporção de gente que mora aqui, essa biblioteca, teria que ter mais biblioteca. Então, essa coisa do estímulo à leitura me possibilitou eu querer fazer faculdade. Eu já sou formada em serviço social, né?
por uma universidade que é uma das primeiras, né, uma das escolas mais importantes de serviço social, que é a PUC, né, e hoje fazer esse trabalho com as mulheres, né, trabalho no Centro de Defesa para mulheres vítimas de violência, mas é aqui no nosso bairro e que faz uma discussão, faz um recorte racial com as mulheres negras, da importância de fortalecer as mulheres, elas buscam a identidade, com o princípio da mudança é a autoestima, né? Se ela não tem identidade, não tem autoestima, como ela se reconhecer como sujeito, não é possível ela romper com o ciclo de violência, porque, né, a pessoa tem que primeiro se reconhecer como sujeito da mudança. Então, é um pouco essa trajetória minha, de entendimento político. Então, parte do hip hop, e não é qualquer hip hop, é um hip hop crítico, que é para uma luta maior, vai para além da música, vai uma luta contra o sistema, contra o que o capital nos impôs, porque morar na periferia, morar num bairro distante, quase 3 horas do centro, porque o centro hoje está concentrado tudo, apesar de hoje eu vejo a cidade de Tiradentes como um bairro que hoje tem a cultura é muito forte, a organização dos jovens, né, sendo o protagonista da sua história, mudando a sua história, mesmo assim ainda a gente está condicionado a morar num bairro que tem aproximadamente 400 mil pessoas, eu acho que tem mais, mas tem 400 mil pessoas e só tem 4 mil vagas de emprego. Isso é o quê? Isso é o mínimo que tem para as pessoas. Pessoas que moram aqui ainda têm saneamento precário, o acesso ao lazer e à cultura é precário, é mínimo. Você vai no Jardim Maravilha, tem o quê para as crianças, tem o quê para a juventude? Não tem ainda, né? Então acho que falta isso. Gente, falta muita luta por aqui ainda, na nossa comunidade. A proposta da igreja, a proposta das religiões, e eu quero aqui enfatizar religião e fé. A proposta da fé, a proposta da religião é trabalhar para que o ser humano possa se conhecer como filho de Deus. E aí existem algumas situações contraditórias, porque quem acredita verdadeiramente que uma igreja pode falar sobre Deus, entendemos que esse Deus é uma pessoa próxima, que nós podemos conversar. E em alguns momentos, principalmente quem está numa condição onde se considera desprovido de uma série de benefícios, ele pode também encontrar em Deus alívio para o sofrimento, o que não substitui a necessidade de uma ação social e política. Mas é importante que, primeiro, algumas questões internas sejam trabalhadas. Encontramos muitos problemas de desagregação familiar. Muitos jovens hoje nas periferias, ao crescerem em famílias que não têm uma estrutura, caminham muitas vezes para a criminalidade. Historicamente se sabe, criminalidade existe em todo mundo, mas as estatísticas demonstram que a criminalidade acompanha de modo mais acentuado a pobreza. Mas não pelo simples fato da pobreza, mas sim porque a pobreza também leva ao esquecimento político. Regiões onde o poder público deixou de investir o que seria necessário. Bairros que, por estarem distantes, também ficaram distantes da atenção do poder público. E outros segmentos acabaram por tomar posse de uma lacuna deixada pelo Estado. Como eu já havia dito, nós tivemos o apoio dos padres redentoristas, né, que nos ensinava que através da religião, através da luta, através da política, a necessidade que essa comunidade precisaria de nós. Então era um grupo pequeno de pessoas, eram 5, 6 pessoas, né, que a gente estava nessa luta pela cidade de Tiradentes. Mesmo até antes que não tinha o conselho tutelar, nós éramos voluntários aqui na cidade de Tiradentes para fazer esse trabalho com a comunidade. E da minha parte eu tinha uma responsabilidade muito grande,
porque quem cuidava dessa parte, né, de liberdade assistida era o padre Júlio Lancelotti, que era no Belém, e eu ficava com aquela responsabilidade muito grande, que eles não queriam vir em Cidade Tiradentes fazer esse trabalho. Eles eram responsáveis, mas não vinham, mas quem fazia esse trabalho era nós. Então, quando eu tinha esses prontuários dentro da minha casa, desses jovens, desses adolescentes, dentro da minha casa, era muita responsabilidade. Quando os nossos jovens eram mortos pela polícia, que a gente sabe disso, muitas das vezes a gente tinha que esconder esses meninos dentro de casa. Então eles ficavam dentro da minha casa. À noite os padres pegavam a perua, nós levávamos lá para São Miguel para tirar esses meninos daqui de Cidade Tiradentes para não serem mortos. Então a gente tem esse trabalho assim, por quê? Mais focado na saúde, porque a gente queria os nossos jovens vivos, nós queríamos os nossos adolescentes vivos. Porque a saúde é um direito de todos, que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A desobediência civil nunca é seguida pela anarquia. Só a desobediência criminal com a força. Reprimir a desobediência civil é tentar encarcerar a consciência. Reconhecer o amor que tem seu dia, o certo que valeria 2 vezes mais por seu salário, mas como não quer reconhecer, é escravo sem ser de qualquer usurário, mas como não quer reconhecer, é escravo sem ser de qualquer usurário. Que susto, moleque! Nossa, falta de tudo, hein, Fernando? Ixi, nossa, eu tô aqui escutando meu som, você vem aí dessas coisas velhas sua? Ah, pai, velho, o que é velho agora? Nossa, pelo amor de Deus, hein, Fernando? Que falta de tudo, tô escutando o quê? Tô escutando Cartola. Cartola, pá. Cartola. Ó que tá na roda, Pichote. Ah, que Pichote, menino. Ó, quem é Pichote, menino? Pichote, o neguinho lá do... Pichote, o neguinho. Ah, tira isso aí, Fernando, tira isso aí, Fernando. Ah, você só reclama. Ah, que isso, Fernando? Ô filho, o que é? Que isso? Pichote? Pichote, pai, eu posso ouvir minhas músicas. Isso aí é grupo de quê, Pichote? Aí? Pop? Pagode, velho. Agora você ouve suas músicas, eu não posso ouvir as minhas. Ai, Fernando. Ah, só reclama. A semana inteira, Fernando. A semana inteira você fica escutando essas merdas suas aí. Agora eu quero ficar escutando o meu Cartola no fim de semana. Cartola, já ouviu falar de Cartola? E agora você vai pro bar e faz o que lá? É, vou lá escutar minha cachaçinha, tomar minha cerveja, escutar Cartola também, Candeia, Zeca Pagodinho, você conhece? Ah, não, mas deixa de ser velho. Você... Ó, dias de hoje tem que ouvir música moderna. Você é um sem cultura, Fernando, essa que é a verdade. Você é um sem cultura, tá? Eu sou sem cultura, eu nasci o dia de hoje, não tenho culpa não. Filho, ó, vou te falar uma coisa. Antes de vir esse tal de Pichote, tinha toda essa geração fundo de quintal, é grupo isso aí, não é? É grupo. Você quer um cara só, o Pichote, tinha um filme, não tinha? É sério, você ficou tirando só com a minha cara, né, pai? É sério, cara, é sério, não reclama. Não, é um grupo, não é um grupo, tá bom, é um grupo, tá. Antes de vir esse tal de Pichote aí, tinha, ó, fundo de quintal, entendeu? Vários grupos aí. Coisa velha. Mas o quê? Coisa velha não, coisa boa. Coisa... Passado. Coisa boa, tem que ouvir música de hoje. Coisa boa, velho. Agora eu tenho culpa de ter nascido no dia de hoje. Você já tentou? Por que você não me fez mais antes, então? Pra curtir as mesmas coisas que você? Um monte de vinil aí pra você escutar. Um monte de coisa aí pra você... Você tem que ter referência, Fernando. Ah, eu tenho que ouvir o que as meninas querem. Você acha que eu vou ficar ouvindo Cartola e meus amigos vai tudo me zoar aí na rua? Mas é música boa, Fernando. Ô, Fernando, deixa eu te falar.
As menininhas gostam, cara. As menininhas, como é que vocês falam? Menina pira? As meninas pira, filho. Os caras que curtem uma música mais nostálgica e tal. Imagina, eu tô aqui sentado igual o senhor, batendo palma aí, cantando, sei lá, chapéu, boné. Fernando, isso aqui, eu sou remanescente, Fernando. Entendeu? Fernando, é o que restou da minha geração, sou eu, entendeu? Só você mesmo, né? Que o resto morreu. É o seguinte, eu acho que tem uma questão aí, não só no funk, mas na música de modo geral, que ao longo da história da música negra no Brasil, você passa por gerações e contextos. Liga? Gerações e contextos. Quando a gente fala de gerações e contextos, qual é o contexto da época e de que forma a geração daquela época lida com esse contexto. Entendeu? Um exemplo disso é você pegar, muito se fala sobre a ditadura, muito se fala sobre as manifestações musicais da ditadura, na época da ditadura. Se a gente pegar, por exemplo, uma música do Geraldo Vandré, que era uma música polêmica para a época, era uma música política, era uma música mas que a linguagem da época era uma linguagem que era uma linguagem codificada, era uma linguagem que não era para todo mundo entender. Liga? Se você pega então, por exemplo, na época do rap, eu costumo sempre dar esse exemplo. Geraldo Vandré e outros tantos da época foram presos, exilados, alguns até mortos, se pá, cantando música que se você ouve hoje em dia, você fala assim, porra, mas cadê o cunho político do bagulho? E aí se você pensa assim, pô, se os Racionais então cantassem uma música na época deles, os caras já estavam guilhotinados. Tá ligado? Por quê? Porque o Racionais chegou num outro momento, num outro contexto, numa outra linguagem, numa outra realidade. Então eu fico pensando assim, quando você traz pra mim assim, que diferença há entre o funk de 10 anos atrás, do Rio, que falava mais de cunho social, e de repente você pega um moleque hoje da periferia da cidade de Tiradentes, aqui ó, num contexto em que ele vai pra casa todo dia, assiste novela, e a cada comercial de uma novela é uma propaganda. Compre, 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 adquira. Tá ligado?
E adquira o quê? Adquira bem, você vai se sentir melhor. Você assiste um desenho animado, de um desenho animado para o outro. E olha que a programação brasileira de canal aberto é terrível. Terrível para o nosso público, né? Se você pegar os noticiários, jornais aí, meio-dia. Tem jornal de meio-dia mostrando um maluco que foi assassinado e tá descendo sangue no corre. Pro pessoal que tá comendo, tá almoçando. Molecadinha chegando da escola, liga a TV com vontade de assistir um desenho animado, aí tem logo uma chacina, tá ligado? E aí no comercial dessa chacina, compre, entendeu? Como é que você quer, como é que a gente quer dizer para um moleque de 14, 15 anos, nesse contexto, que ele não tem que falar, que ele tem que fazer uma música, que ele tem que se sentir bem com um carro da hora? Tá entendendo? Bom, no funk eu comecei, foi em 2009. 2009 foi quando eu fiz minha primeira letra de funk. E eu cantei pra minhas amigas, ela falou, puta meu, tá da hora demais, demais mesmo. Aí de lá pra cá eu comecei a fazer música, fazia e deixava guardada. Eu nunca tinha feito show, não cantava nada. E um dia eu fui numa festa com as minhas amigas e tava o MC Magro lá. Aí ele tava rimando lá, e minhas amigas falaram, meu, canta lá com ele, rima lá com ele, né? Se enturma lá com eles. Aí eu peguei, comecei a cantar e comecei a rimar. Aí ele falou, puta, você canta pra caramba, você rima pra caramba, é tudo seu. Eu falei, é tudo minhas letras e tal. E aí pegou, foi que ele conheceu o Bruninho, o DJ Bruninho do DD, e me apresentou pro DJ Bruninho do DD. Aí eu cantei pra ele, e aí então, aí por diante a gente fechou um contrato, e tamo aí na carreira do funk. Eu já tô com o meu MC Negali, tem meu videoclipe no YouTube, mas nós da quebrada. Logo menos vai vir meu CD, né? CD novo. E tamo aí, tamo sempre na batalha, batalhando. Quando nós passamos, você fica olhando. Então para tudo que nós tá chegando, você pergunta o que aconteceu. Se eu tô forgando, isso é mérito meu. Se eu tô forgando, isso é mérito meu. I feel so close to you right now. I feel so close to you right now. I feel so close. Lá com esse Christian, lá bela máfia. Na quebrada nós somos cobiçada. Com esse jeitinho esculagem. Hoje são as mais da quebrada. Pode olhar, falar mal recalcada. Contra sua vez eu tô blindado. Se eu sou assim não posso fazer nada. É assim que nós arrasa. A vida mudou, cê sabe como é. Agora nós não tá mais de a pé, dando rolê de Santa Fé. É isso que a gente quer. Final de semana é só alegria. Batendo contato, chamou as amigas. Desce o Xandão e a tequila. Então vem com nós que é vida. Tá de absurda, me zono no pé. Toda saliente, quem é que não quer? Domina a mente dos mané. É isso que a gente, é isso que a gente, é isso que a gente é. Uma coisa é, eu tô falando isso aqui, eu falo em sempre, a gente tem que fazer a reflexão sempre de uma ponta a outra, entendeu? Eu sei que pro nosso povo, pra nossa comunidade, pras famílias, que muitas vezes nem se preocupam com esse olhar que a academia tem tido, com esses fenômenos, para eles vai fazer a mínima diferença. Talvez para a mãe de um menino que é funkeiro, que se destacou, ela vai até achar interessante, porque aquilo vai mudar a realidade deles, entendeu? Vai perguntar para uma mãe de um menino que começou cantando funk, talvez essa né, a família que viu o menino cantando, quando começou a cantar e falava pra ele, pô, você não pode cantar isso e tal, não sei aquilo, mas quando ele começou a ganhar um dinheirinho, mudou o pensamento. Entendeu? É isso. A gente vive num sistema que é capitalista, entende? Todo mundo sempre fala isso. Se você eu falo porque era o que, né, eu sempre fui muito de querer falar sobre as questões sociais nas minhas letras de rap. Mas eu lembro do meu pai e da minha mãe falando que a preocupação que eles tinham era de eu morrer da polícia, porque eu criticava muito a polícia, mas que eu não trazia dinheiro nenhum para casa, que eu não ajudava a colocar a comida na mesa, entendeu?
Eu duvido se nessa entrevista aqui que a gente tá fazendo, e isso que eu tô falando, não vai ter um cara do rap que não vai falar que não ouviu isso em casa. Que não escutou isso em casa. Hoje ele é integrante também da bateria da Nenê já há 2 ou 3 anos. Na verdade começou a desfilar na Nenê uns 7 anos, desfilou em Ala das Crianças, carro alegórico. Então a gente passa mesmo, isso é uma coisa que é natural, a gente não forçou, não pediu, simplesmente foi acontecendo e meu filho mais novo também, agora já quer desfilar, já. Então assim, esse momento foi passando. Vocês pegam uma menininha aí, vocês já querem mostrar pro mundo inteiro que vocês estão pegando. Aí você acha que uma vela vai aparecer se tiver um pano por cima? A vela tem que brilhar, pai. Cheio de filosofia. Vamos manter nosso combinado, tá? Vamos começar a escutar esse negócio. Isso aí quem que tá cantando? Quem é que tá? Thiaguinho. A minha canta tinha esse negócio de inho. A única coisa que tinha é o Martinho da vida, hein? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagar. Aí você conhece, hein? Vamos fechar um negócio aqui. Nós já fechamos e nós vamos escutar a música do outro, beleza? A gente vai no samba hoje à noite. Vamos no samba hoje. Então, hoje eu vou te levar num samba de verdade, tá bom? Não tava aqui quem falou. Num samba. Vou te levar num samba hoje, beleza? Você vai escutar minha música. A gente vai de charrete? Isso aí, vamos no samba hoje, eu vou te levar num lugar. Já ouviu falar na comunidade do samba? Pois é, comunidade do samba de Cidade Tiradentes. Vou te levar, você vai curtir lá no samba e sexta-feira que vem eu vou escutar o seu som, beleza? Aí você leva na sua baladinha. Tá fechado? Hoje a gente vai de charrete e comigo a gente vai de carro. Beleza, tá. Fernando, fala, né? Fechado então? Fechado. Sai, Aqui no setor do 81 nós começamos ao quê? Justamente a cultuar, trazer aquela informação que a gente adquiria tanto na São Bento como na Roosevelt, a gente começou a trazer aqui para a periferia por externo, né? Porque a gente percebia que não tinha quase grupo de rap. Então a gente começou a fazer uns movimentos aqui, na escola principalmente, né? Ia pra escola, ia dançar, cantava rap, batia na lata e tal, e coisa, a professora ficava sem entender nada. Todo mundo na escola, a gente dava uns mortal e dançava um break, o pessoal ficava doido. Pô, o que esses caras estão fazendo, né? Então, a partir daí a gente começou a divulgar o hip hop na essência. E, até por conta do contato que a gente tinha com as pessoas da São Bento, porque naquela época era muito bom, porque todo mundo estava junto, né? Você ia na São Bento, você encontrava todo mundo da época. Na Roosevelt era a mesma coisa, então o hip hop era muito próximo, não era tão distante, né, as pessoas. Então ali nós trocávamos muitas informações. Então nós decidimos, a montar um grupo aqui no nosso bairro. Até porque nós vimos um grande potencial de trazer aquela cultura, a cultura hip hop, para a nossa comunidade, né? Então nós começamos a difundir isso, e aí começou a surgir os grupos daqui, começamos a ter contato, né, com os grupos daqui, e começamos a fortalecer essa ideia de montar um grupo de hip hop aqui na cidade de Tiradentes. Mas o que? A partir do momento que a gente começou a entender qual era a função do hip hop, além da divulgação dos 4 elementos, né, a gente começou a perceber que o hip hop era muito crítico, né? Então ele tinha que trazer mensagens que era de cunho étnico-racial, da questão sobre a violência, de tudo que era pertinente ao jovem daquela época. E como a gente está vindo de informação, né? Aquilo que a gente passava no momento, que era a violência policial. Então nós começamos a buscar as respostas
para essas coisas a partir do hip hop, né? E nessas andanças aí, nessa trajetória toda, conhecemos o Instituto da Mulher Negra, o Gueledés, né? Através da Sherline, né? de algumas outras pessoas. E aí nós começamos a frequentar. E aí nós fomos convidados a participar de um seminário de hip hop na década de 90, lá em Guararema. E lá foi reunido vários hip hoppers, né? Chamava assim na época, né? Vários b-boys, rappers, para esse seminário. E naquela época eles tinham lançado o Consciência Black 2, né? O som, né? O Consciência Black 2. E aí nós participamos com o FNR, com o The Forces MCs, o DMN, na época não era Faturética, era Conexão Break Rappers. Conexão Break Rappers, que mais? Nossa, FNR eu já falei, né? FNR. Bom, enfim, Lady Rap, Sherline. Então, eram os grupos, desculpa se eu não lembrar, tinha mais gente. A Tina, tinha os Metralhas, né? Os Metralhas. E várias outras pessoas também que foram muito importantes, né? O seu Newton, que foi muito importante também, porque ele trazia todo um discurso aí acerca do movimento negro. A própria Instituto da Mulher Negra, representada pela Sueli Carneiro, Solimar, Cidinha, na época, né? Nossa, deu até branco agora. É tanta gente, né? Então, o pessoal da área da saúde do Gueledés, a Edna Roland, e outros, nossa, a doutora Sônia, e aí, nossa, até é injusto eu ficar falando nomes porque com certeza eu vou sempre esquecer alguém, mas é toda a família Gueledés dessa época, né? Então, a partir desse seminário, foi se levantado algumas questões, né, referente do que a juventude negra precisava para a gente poder ter um trabalho aí de políticas públicas, de desenvolvimento social, né, de educação, para que a gente possa ajudar a nossa comunidade e ter esse suporte e levar justamente para a nossa comunidade, né? Então, nesse momento que a gente foi para esse seminário, já estava se constituída a Posse Aliança Negra, né? Na realidade, o primeiro nome da Aliança Negra era Atitude Negra. Mas como surgiu um grupo, não me lembro de que região que era, não sei se era da Zona Sul ou da Zona Oeste, que tinha esse nome. Aí nós falamos, poxa, não é legal, né? Acho que já existe um grupo com esse nome, Atitude Negra, então a gente precisa fazer um processo de eleição para a gente ter uma identidade aí, né? E aí que surgiu o nome Aliança Negra e foi o mais voltado, que permaneceu ao longo do tempo. O que acontece então? Nós temos hoje nas periferias os maiores índices de drogadição, nós temos os maiores índices de gravidez na adolescência, nós temos hoje os maiores índices, infelizmente ainda, de alcoolismo nas periferias. E quando nós pensamos no trabalho que a religião tem quanto a isso, o primeiro ponto a se pensar é um trabalho de reconstrução interna do ser humano. O trabalho da religião é trazer uma nova proposta. E essa nova proposta não vai eximir o indivíduo da sua responsabilidade com a sociedade. Pelo contrário, ela vai mostrar para ele que, independentemente da sua condição socioeconômica, ele pode sim resgatar seus valores, ele pode sim resgatar seus sonhos, através do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da proposta de Deus. É possível ao ser humano acreditar que ele pode mudar a sua história, acreditar que ele não foi fadado a ter aquela vida que disseram que seria a dele, mas que ele pode conseguir através da fé. Fé é acreditar. Ele pode conseguir mudar o seu patamar histórico, social, familiar, econômico, político. Ele pode mudar o pensamento. Não que vão mudar o pensamento dele. Ele vai ter a possibilidade
de mudar o seu pensamento. Infelizmente, para muitos, a religião está centrada apenas num ponto específico do homem. Mas todo homem tem uma busca. E nós acreditamos que quando encontramos respostas para perguntas que até então não conseguíamos ter, por exemplo, por que hoje nós moramos em um bairro a 35 quilômetros do centro comercial de São Paulo, centro econômico de São Paulo, e por que outras pessoas têm um acesso muito maior? Será que socialmente fomos excluídos e espiritualmente também? Ou se nós pensarmos, vamos perceber o seguinte: a exclusão é humana, são determinações políticas. Deus não tem nada a ver com essa história. E a partir do momento que começamos a perceber a possibilidade de ter realizações plenas em qualquer lugar, quem faz com que as coisas mudem somos nós. Mas para isso precisamos acreditar nisso. E a única instituição que traz um atendimento regular às pessoas que estão hoje nas favelas, às pessoas que estão hoje nas submoradias, às pessoas que estão hoje nos bairros médios, vamos colocar dessa forma, não que as igrejas não estejam em bairros nobres, mas basta perceber a estatística. A grande maioria das igrejas hoje estão nos bairros periféricos. Hoje eu sinto falta ainda dos padres redentoristas, que hoje é outra congregação que tem. Aí não tem esse desempenho todo que nós tínhamos antes. Depois, então, formando os movimentos populares de saúde da Zona Leste, nós tínhamos os redentoristas, e que eram os padres, nós se reuníamos na igreja. Depois passamos a se reunir nas escolas, começamos a fazer esse trabalho nas escolas. E formamos o Conselho Gestor de Saúde em 2003. O Conselho Gestor de Saúde, onde tem a participação, que aí o governo entrou. Aí que o Conselho Gestor de Saúde, ele dá 50% da população, que faz parte, 25% de governo e 25% de trabalhador. Nós, sociedade civil, nós somos os voluntários. Então o nosso trabalho é totalmente voluntário. Então é aí que a gente faz valer nossos direitos, da Lei 8080 do SUS, que é um direito de todos, direito à saúde gratuita. Então esse direito a gente luta por ele. Às vezes tentam privatizar a saúde, que é uma luta que nós estamos tendo aí, né? Vem a implantação das OS. E nós até hoje estamos brigando contra isso, porque nós queremos 100% SUS, porque é um direito nosso. E até hoje a gente está nessa luta. Mas se a gente bobear, a gente ainda corre o risco de perder isso sim. Então a comunidade tem que estar atenta a isso. E é por isso que nós brigamos, do direito à saúde. Uma das ações assim, que marca um pouco essa luta de enfrentamento aí ao racismo que está aí no nosso bairro, foi, não me lembro o ano exatamente, mas foi um ano que na época o subprefeito era o Arthur Xavier, se não me engano, e ele promoveu no CEL Inácio Monteiro um concurso chamado Bonequinha do Café e Vovó do Café. Aí a gente, assim, pela forma que foi organizado, a proposta do concurso era eleger a menina, acho que não sei se era Miss, eu não lembro, mas escolher uma menina preta, né, como Miss, né, a bonequinha do café e a vovó do café. Escolher as duas gerações, jovem e uma senhora ainda dentro da terceira idade. Só que a gente entendeu que tinha um cunho preconceituoso e de reprodução da violência contra as mulheres e contra as mulheres negras. Então a gente, enquanto Força Ativa organizou, a gente fez um texto falando sobre essa proposta desse concurso, que na nossa viés só reforçava os estereótipos que está posto para as mulheres, como a mulher que, enquanto a questão do corpo, dentro do padrão estético que está posto de beleza na sociedade, para as mulheres pretas, né?
E reforçando essa coisa da competição, né? Então, o que é uma menina, o que é uma mulher, né, negra, bonita, uma mulher, então reforçando, e tinha um pouco fazendo referência com a questão da escravidão, né? Porque Bonequinha do Café, porque eram 5 senhores de engenho tratavam as mulheres. E tratavam a população negra como coisa, como objeto. E também promoviam dentro da Casa Grande desfile para eles escolherem quem eram as mulheres mais bonitas dentro ali no processo da escravidão, para eles estruparem depois e fazer o que eles quiserem com ela. Então esse tipo de prática que a gente tem, que é uma tradição escravocrata, né? Uma questão de você manter aquelas relações da escravidão para os dias de hoje. Então você reforçar ainda a mulher como uma questão, né, só da beleza, como coisa, do objeto, do desejo, né, porque você escolheu a pessoa mais bonita. Então a gente achou que isso para nós era uma violência e isso tinha que ser protestado, tinha que ser descaracterizado de alguma forma. Então a gente se organizou, aí juntou vários jovens, acho que a maioria era do Força Ativa, todo mundo foi com a camiseta, fez um documento, um texto, que depois eu posso até ver se eu encontro, se eu tenho esse texto. E aí eu estava tendo uma homenagem, então estava tendo fala do pessoal da subprefeitura, e entramos com tudo, tirou o microfone da mão do cara e, sabe, fez um protesto, invadiu o palco, entregou o documento, como uma forma de mostrar que aquilo não era uma coisa boa, que era uma coisa importante para o bairro, para reforçar a nossa autoestima. Acho que pelo contrário, era uma forma de você manter uma tradição escravocrata que já tinha desde o tempo da escravidão, e aí você manter esses padrões, esse tipo de coisa que acontecia contra o nosso povo, que era uma coisa imposta. As mulheres não escolhiam, né? Elas eram escolhidas a mais bonita, a mais bela, para os caras detonarem as mulheres, como acontece até hoje, como o carnaval, né? A mulata do carnaval. Então, a mulher negra é sempre vista nesses períodos, sempre associando a questão como objeto, como um desejo sexual, né? Então, essa coisa da erotização, explorando isso de uma forma que sempre foi posto para as mulheres negras. Então foi muito complicado, foi um ato muito importante assim, que me marcou, porque a gente se organizou e a gente foi de uma forma bem, né, bem combativa para combater isso, e que pela comunidade é visto com bons olhos, porque isso, se depois de alguns anos continuou, não sei se ainda tem isso, né, mas já não é mais com aquele, já mudaram o nome, mas tem de vez em quando esse negócio de eleger Miss. Teve aí recentemente esse negócio de ter Miss da Tiradentes, e essa coisa ainda é manter os padrões, porque os critérios são os padrões de beleza branco que está imposto. Então é muito complicado, tem umas coisas que acontecem aqui que ainda a gente precisa combater, porque as pessoas não entendem direito, né? Então é complicado. Nossa sociedade é uma sociedade racista, né? Entende? É uma sociedade que pauta toda a construção da sua... a construção de povo, mesmo com base nessa história da escravidão, da história que a gente tem, que vem de Casa Grande Senzala. Então, tudo aquilo que foi feito, né, que tem sido feito por pretos e pobres, né, e a grande maioria são são netos, bisnetos de ex-escravos, né, ou ex-escravizados, né, eu não gosto nem de falar que foi escravo, né, porque a própria palavra escravo já naturaliza a ação, né. Sai daí, carioca! Sai, careca! Sai, careca! A bola bota mais, caralho! Caralho, você tá tirando já! Eu havia falado de estrela cadente, né? Eu tinha comentado, né? Estrela cadente. Estrela cadente
uma escola que já existia aqui no bairro, entendeu? É uma escola, sabe, super simpática. Eu recebi o convite para vir para a Estrela Cadente. Eu morava, quer ver, ó? Eu morava bem do lado da Estrela Cadente, que eu morava ali na Senador Nelson Carneiro, e eu era casado, eu morava ali. E eu sempre escutava o som de uma bateria. Eu falava, caramba, mas tem uma escola de samba aqui, eu não sabia, cara. Eu conhecia sempre o Príncipe Negro, mas porém também nunca tive a oportunidade de desfilar nessa escola, sempre tive vontade. Porque eu sei que a Príncipe Negro é uma escola de tradição também, entendeu? Veio lá da Vila Prudente. E essa escola aqui, ela nasceu aqui, a Estrela Cadente. E eu sempre quis desfilar nessa escola aí, né? Aí um certo dia, eu estava aqui na padaria, aqui, aí conheci o presidente Ricardo, que me fez o convite, entendeu? Então, vamos lá conhecer, né? A gente fundou uma escola de samba aí, só que vamos lá conhecer, vamos lá conhecer a escola de samba. Foi eu conheci a escola de samba de primeira instância. Me apaixonei pelo pessoal, entendeu? Foi muito bem recebido. E ele me pediu um trabalho lá, pra gente efetuar um trabalho lá de harmonia, que estava meio fraco o trabalho de harmonia lá. Entendeu? Eu falei, tudo bem, ok, vamos lá. Cheguei lá, conheci pessoas muito legais, muito, sabe, muito envolvidas, entendeu? Com o projeto Estrela Cadente, entendeu? Porém não tinha muita experiência, mas foi se dando. Logo na sequência, no outro ano, eu já levei o meu irmão, né? Que gosta de bateria, entendeu? Tem aptidão para mestre de bateria. E logo nesse ano, graças a Deus, entendeu? Com o trabalho implantado que a gente conseguiu colocar lá, nós fomos campeão em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Saiu do grupo de acesso da UESP e subiu para o grupo 4 da UESP. Em primeiro lugar, graças a Deus. Hoje em dia no nosso projeto é muito gratificante ver as mães dos alunos comparecerem aqui na aula para ver o que está acontecendo na aula que está transformando tanto seu filho, né? Através do skate a gente teve essa ferramenta de inclusão e estamos levando também a literatura, levando a arte plástica, e isso vem modificando a estrutura da vida da criança. E através disso os pais vieram procurar a gente, procurar saber o que está acontecendo, e isso é uma coisa muito boa, porque muitas vezes os pais não acompanham seus filhos, e aqui na periferia é muito mais fácil o pai não acompanhar seu filho por ter que trabalhar muito, por necessidades pessoais. Então esse projeto ele vem para agregar junto com a estrutura familiar, né? Uma estrutura que às vezes o pai, a mãe não consegue dar, né? De uma leitura, de um livro, de uma arte. A gente, através do projeto, através da arte de rua, a gente consegue passar um pouco dessa visão para as crianças. Um bairro como Cidade Tiradentes, cuja algumas pesquisas dizem que somos 80% de negros. A proposta da igreja, ela não pode deixar de perspassar também essa população negra que aqui está. E sendo uma população negra, existem especificidades que só dizem respeito à população negra. A discriminação, o preconceito, o racismo, os baixos salários, número de filhos que nós sabemos que a população negra hoje, segundo estatísticas, nos próximos 50 anos, a população negra vai superar e muito a população branca. Isso aparentemente seria algo positivo, mas não é. Porque as mulheres negras estão tendo mais filhos do que as mulheres brancas, segundo pesquisas, e isso com o tempo vai trazer um número maior de negros para a população. Mesmo com os avanços sociais que temos hoje, ainda continuamos, infelizmente, na base da pirâmide. Estamos ainda hoje ganhando muito menos que as pessoas brancas. Estamos ainda hoje, apesar da escolaridade ter tido um pequeno avanço, nós percebemos que índices econômicos ainda não nos colocam nos patamares que nestes 400 anos já nos achamos com direito de ter. Quando temos o entendimento da sociedade na qual estamos inseridos, a proposta que trazemos da parte de Deus não é simplesmente querer fazer com que o homem olhe para o céu
e esqueça que ele convive em sociedade. A proposta, na verdade, é entender que Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, e as distinções foram feitas pelo homem, e a igualdade só vai acontecer quando o homem souber que ele é desigual, que ele é tratado desigual. Eu particularmente não acredito em igualdade, eu acredito em justiça. Queremos o que é nosso por direito. A Aliança Negra foi importante até por uma comunidade, acho que é a comunidade evangélica, acho que é Renovo, porque nós aqui era muito discriminados. Falou, morar em Cidade Tiradentes para conseguir emprego, era difícil, né? Então, quando surgiu a Aliança Negra, era justamente, a gente falava da Aliança Negra como orgulho da cidade de Tiradentes. Não tinha aquela conotação marginal, e sim as pessoas nos olhavam como marginais, mas via que as nossas atitudes eram totalmente diferentes, né? Através da nossa linguagem, dos eventos que a gente realizava dentro das escolas. Tanto é verdade que nós conseguimos patrocínio para poder realizar esses eventos, né? Porque a gente falava de autoestima, de família, né? Da questão racial, da questão de gênero, né? E a questão da sexualidade, né? Dos métodos contraceptivos, até em parceria com o próprio Gueledés e o Ministério do Estado da Saúde, fizemos um projeto chamado Programa Jovem no Farol para a Prevenção da Valorização da Vida, que era um projeto que consistia o quê? Na distribuição de preservativos, e nessa distribuição a gente entregava o vale preservativos nos faróis, no farol da cidade de Tiradentes, que só existia aquele em frente ao terminal, só existia aquele farol lá. E a gente entregava o vale camisinha, vale preservativo, e as pessoas iam nas escolas que a gente conversou lá para ser autorizada para entregar esse vale preservativos. E quando a pessoa ia retirar, ela automaticamente se inscreveria numa palestra sobre sexualidade, DST, AIDS e métodos contraceptivos. Até porque esse projeto surgiu pelo índice grande na época de gravidez precoce na adolescência, né? Então era um trabalho que a Aliança Negra achou assim, muito importante de fazer. O Hospital Cidade de Tiradentes, por pouco que ele não ia ser um hospital particular. Se a gente não brigasse, e a prefeita Marta Suplicy, então, foi uma pessoa que teve um olhar muito especial pela cidade de Tiradentes. Ela teve um carinho muito grande com essa população e ainda tem. Se nós temos esse Hospital Cidade de Tiradentes, na questão política partidária, nós agradecemos a nossa luta como comunidades e agradecemos o PT. Porque se deixasse na mão de outro, esse hospital não ia ser um hospital público. E se a gente bobear, a gente ainda perde. Então nós não podemos dormir um minuto. Se nós tivermos que ir para a rua, nós temos que ir para a rua. Porque nós queremos esse hospital 100% SUS. Nós não queremos pôr convênio igual eles ainda tentam pôr. Se deixar, vão colocar. Mas nós vamos brigar até o fim. Nós queremos 100%, Hospital Cidade Tiradentes 100%. Porque foi uma luta dessa comunidade. Foi uma luta desse povo. Quantos abaixo-assinados nós tivemos que cobrar de nossos governantes para que se implantasse o Hospital Cidade Tiradentes? Então agora nós não vamos se entregar, porque é um direito nosso. A voz está no ar. Pensamento determinado, rema continuado, reconstituo, porém muito mais pesado. Sua doce pacata rotina é insensível aos problemas, aos meus olhos se tornam visíveis, risíveis aos olhos de quem controla o mundo. Amor que o balanço berço arquibancou só um segundo. Estou apenas parafraseando num contexto amplo de ideias impostas há 1000 anos. Por muito mais tempo continuará seu domínio, se não lutarmos para que isso entre em declínio. Você de mente aberta tem seu valor morou. Novas ideias que surgem, seu raciocínio constou. Você conhece a pessoa ao seu lado, você conhece alguém desempregado, preconceituoso e machista, que não for levanta a mão. Será que combina soberania com globalização? Bons e velhos tempos atuais que não contempla periferia desorganizada, não representa racionamento extra parlamento constitucional, regrados e domados pela porra do capital.
Por isso que é preciso. Quem é o inimigo? Quem te oprime? Revolucione. De que lado vai estar se define. Revolucione. É preciso. Sem perspectiva, confusa, desconsolado. Seus sonhos se resumem em medos e fracassos. A real, pra você nada intimida ou pouco importa. E para o mundo exterior, fecha as portas. Um pensamento autocrítico se faz necessário. 2007, quem é o marionete? Há 1000 anos na defensiva. Anule o conformismo, lutemos por melhorias. Não é relativo o meu protesto antidireitista. Estamos em posse senzalas, socados às periferias, tratado como lixo da sociedade escravagista. Do nosso lado, incoerência, traíras. Primeira meta é te fazer pensar. E por que não contra-atacar? Porque isso deixa pra lá. Só favorece o sistema se continuar assim. Pobre versus pobre é o nosso fim. É preciso um trabalho de base nas comunidades, desvendar sem receio a verdade. Através de um objetivo revolucionário queremos emancipação de quem foi manipulado. É preciso. Quem é o inimigo? Quem te oprime? Revolucione. De que lado vai estar se define. Revolucione. É preciso. Esquema carcerário nos quebra legal. Raciocínio com firmeza é fundamental. Entender que a arapuca, a isca, a armadilha, as leis não são nossas. Somos mera audiência nessa caixa idiota, onde a verdade é distorcida. O povo sempre se empolga com a vida de famosos que só pensam em se vender, enquanto a miséria é bem longe de reverter. Muita palhaçada, tiração no Senado. Será que o pilantra renuncia ao seu cargo? Atingindo sempre o preço necessário. Olha a fusão, azul com amarelo, vermelho desbotado. Ao mesmo tempo analiso essa situação. Fico puto quando vejo acomodação. Lá na raiz, enxergo de fato o que é fato. Estamos sutilmente sendo cooptados. Ative, atue e construa sua ação. Quem planta leitura, colhe informação. Depois da indignação, mobilização. E não desvie sua atenção. Revolucione, sim ou não. Escutando, aprendendo, militando, debatendo, questionando, se politizando. É preciso um revoluciocínio. É preciso um revoluciocínio. É preciso um revoluciocínio. Revolução em seu raciocínio. É preciso um revoluciocínio. É preciso um revoluciocínio. É preciso um revoluciocínio. Revolução em seu raciocínio. Revolucione-se, Tito. Revolucione-se, Tasma. Caminhos desta vida
É isso aí, gente. Aqui quem fala é o grupo não, né? A família Ginga no Gueto, né? Porque é mais uma família do que propriamente um grupo. É uma família que agrega várias outras famílias, né? Eu queria convidar a galera para estar conhecendo o nosso projeto, né? A nossa sede fica no Céu Inácio Monteiro, em frente ao céu. É um local que vocês podem estar vindo, podem estar conhecendo. A gente tem uma biblioteca também, a gente tem aula de sarau. E vocês vão conhecer um pouco do trabalho, que o skate é uma ferramenta de inclusão social, né? Através do skate, a gente vai conseguir passar para vocês uma concepção e vocês assimilar e levar para dentro de casa, passar para os seus filhos. E seria importante também vocês conhecerem e levar seus filhos, levar seus amigos, suas vizinhas para conhecer. Fazer aula também, conhecer, porque o skate não tem idade, não é só para criança. É um esporte que vem crescendo cada vez mais. E a gente quer estar passando para vocês um pouco dessa iniciativa do esporte, um pouco da cultura de rua do skate, né? A cidade de Tiradentes é muito rica nessa arte de cultura. Temos muitos cantores, artistas plásticos, skatistas que estão com a gente também. E através dessa inclusão do skate vocês vão conhecer tudo isso. Bom, é uma música que retrata, eu acho que um momento atual assim, que eu me lembro a música do meu parceiro, o Paniquinho, né? Que é o Ei Mano. A gente costuma cantar ela sempre. Até porque é uma música que a gente tenta atingir realmente a juventude, né? Que ela é assim, ó. Ei, mano, me diga o que foi. Ei, cara. Pode pra cuspir. Me fala o que houve com você. O que houve com você. O que houve não há. Loucura maior do que se entregar. Se querem a sua cabeça pra contrariar. Procure a sua luz e saia da escuridão. Dignificação e seja sempre de multidão. E transforme sua revolta em revolução. Fatorete em primeiro lugar. Ideologia de vida, não se pega no beco. Encontre uma saída para não ser um paga-pau, agindo de acordo com a sua consciência moral. Ei mano, que eu vivo com você. Encara a vida de frente. Ei mano, que eu vivo com você. Encara a vida de frente. Respeite sua mulher e cuide dos seus filhos. Eu simplesmente quero ser o exemplo dos meus, para que os seus não siga o exemplo dos outros. Só porque sou preto, sou o que sou. Seja o que é, não seja mais um Zé Mané. Descansa esse gatilho, tira a bala da agulha. Se não percebes, você está numa roleta russa, mano. Sei que problemas você tem demais. Mano, assopra essa carreira, não faça essa besteira. Lembre-se que você tem uma vida inteira. A vida tá difícil, eu sei, mas tente encarar. Ainda é muito cedo, então não vai adiar. Ei mano, que eu vi com você. Encara a vida de frente. Ei mano, que eu vi com você. Encara a vida de frente. Cara, você precisa saber onde você está, onde quer ir e como chegar lá. Saber manter o equilíbrio entre a razão e a emoção. Não seja mais um vacilão. E lembre-se de um lugar você fez um rei. E do nada agora faça o sério pra lidar. Faça aquilo com que você possa se orgulhar. Mas sem perceber que é um momento importante pra sua evolução. Se persistir no erro, sua destruição, sua autocondenação. Se o salário pago pelo seu pecado é a morte, eu só te como corte na garganta. Como aquele sono que se deita e não se levanta. Devemos sempre lutar, quase nem sempre ganhar. Mas tendo em mente o fator ético em primeiro lugar. Ei mano, que eu vi com você. Encara a vida de frente. Ei mano, que eu vi com você. Encara a vida de frente. Ei mano, que eu vi com você. Encara a vida de frente. Ei mano, que eu vi com você. Encara a vida de frente. Da vida, as ideias positivas de justiça, de igualdade. Os sonhos de Malcolm X, Martin Luther King, Steve Biko, Nelson Mandela, zumbi dos palmares para o povo negro das Américas e do mundo. Certo, mano? Hey, mano. Nossa primeira unidade de saúde, que é o PA Glória, né? Que é o pronto atendimento, doutora Glória Bonfim. Então tudo nós socorremos ali.
Então, muito pouco por essa comunidade Cidade Tiradentes. Que quando nós viemos para cá, nós viemos na faixa de 180 mil habitantes. Praticamente nós viemos despejados para cá na Cidade Tiradentes. Então, saúde foi terrível, terrível para nós. Hoje ainda não está 100%, mas já melhorou muito. Depois do Glória, que veio o Qualis, depois mudou o Qualis, que veio as UBSs, que é o Programa Saúde da Família, né, que veio essa questão para trabalhar toda essa comunidade. E a primeira unidade foi a Profeta Jeremias, que foi implantada aqui. E eu tenho muito orgulho disso, de ter entregado essa unidade para essa população. Isso para mim é gratificante. Então trabalhar com essa comunidade para mim na questão da saúde é gratificante. Então eu continuo fazendo esse meu trabalho com a comunidade. Que isso é bom para eles e é bom para mim também, que estou aposentada. Então eu não fico parada dentro de casa, não. Eu acho até bacana. Quando falam no meu nome, no nome do meu irmão, sempre falam em referência a carnaval. Sempre falam, pô, de carnaval aqui, pô, o Cleitinho, o Balbino que conhece o carnaval aqui. Por quê? Porque desde aquela época, desde que nós viemos pra cá, a gente sempre tinha nós sempre como do carnaval. Sempre tem carnaval do samba, né? E isso é bacana, porque a gente acabou se tornando referência, e todo mundo nos perguntava. Pô, quando é que vocês vão correr atrás de uma escola de samba aqui pra gente? Porque vocês manjam, vocês conhecem. Isso é bacana, né? E aí, é muito engraçado que uma coisa acaba ligando a outra. Por quê? Depois que nós saímos aqui, toda aquela coisa do futebol e samba, todo mundo entrou numa onda de montar grupos de samba aqui, né? Eu montei um grupo de samba, que era o Marissa Nolhar, aí ficamos na estrada aí por 8 anos, né? Aí depois eu parei de tocar por conta de várias questões que a gente já deve, todo mundo sabe, né? Ou você trabalha, ou você vai tocar. E vida de músico no Brasil é uma coisa complicadíssima. Aí a vida seguiu, comecei a trabalhar, mas nunca larguei da música. E eu comecei a produzir grupos de samba, grupos de pagode, né? Fui promotor em algumas casas. E aí fui adquirindo experiência com algumas casas que a gente trabalhava. E dessa maneira eu comecei a fazer algumas festinhas. Fazer alguns pagodes e tal, algumas coisas, mas só na parte de organizar mesmo. Então a gente organizava. E aí já juntou com essa vontade de fazer alguma coisa diferente aqui na Cidade Tiradentes. Foi aí que nasceu o projeto da comunidade do samba da Cidade Tiradentes. Posse, as pessoas acham que é propriedade de terra, né? Mas a gente tinha a compreensão de posse como se fosse o quê? Uma organização nossa, né? De jovens da periferia que se apossava da condição social a qual a gente estava inserido para tentar resolvê-la. Então, a gente assumia esse contexto social para poder desenvolver atividades em prol daquela atual situação que a gente vivia. Então, a posse era a reunião desses grupos, né, de vários grupos de rap, para o objetivo de não só de difundir a cultura hip hop, mas trabalhar seus elementos e as questões sociais. Então, por isso que a gente tem esse contexto de posse, né? Para nós aqui no Brasil ficou caracterizado dessa maneira. A Casa Anastácia tem o nome para ver se as mulheres, se as mulheres falam, mas por que ela estava Anastácia? Porque, né, tem vários nomes de várias mulheres de importância na luta, mas já tinha uma luta contra a violência contra a mulher e as mulheres não sabem quem é a Anastácia, não sabem quem é a Dandara, não sabem quem é a Cotirene, né, não sabe quem é a Carolina de Sul, sabe um monte de coisa, porque elas não têm a sua história contada em livro em lugar nenhum. A história das mulheres é invisível.
Então o feminismo é você lutar contra o capital, né? As mulheres também estarem junto na luta. Olha, a gente está atingindo, olha a camada que a gente está atingindo, não é o nosso pessoal do rap, sabe? Então nós começamos a perceber a nossa responsabilidade social, né? Então o elemento da Aliança Negra, nós não, para muitos, né? Não se desenvolveu tanto na questão musical ou de outros, porque nós nos dedicamos mais à questão social, da essência, da família, né? Então o hip hop ele tinha essa missão também, né? Então a Aliança Negra ela teve essa responsabilidade de perceber que muitas das famílias escutavam o que a gente ia dizer, tanto que muitas crianças na época saíam em eventos da Aliança Negra, a mãe autorizava assim, entregava seus filhos aos nossos cuidados para participar dos eventos, né? Então isso para nós é uma responsabilidade grande. Falou, pô, eu sou adolescente, caramba, estou levando um monte de criança lá no Itaim Paulista, lá no evento de hip hop, lá não sei na onde, sabe? Então é isso que foi gratificante, a gente percebeu que a gente tinha um potencial muito grande e a responsabilidade nossa também era muito grande. Se fosse a influência da igreja, hoje eu faria parte de um grupo de pessoas que estariam com armas nas mãos, de um grupo de pessoas que estariam dentro do sistema prisional. E essas pessoas que são resgatadas, mudadas e transformadas, não são contadas como pessoas resgatadas por Deus. Simplesmente é como se fizessem parte de um contingente social que por si mesmo tiveram essa mudança. Talvez você pergunte, e o que aconteceu com tantos outros que infelizmente hoje fazem parte de um sistema de correção prisional, de correção mental? Eu digo para você, a não preocupação do poder público em atender aqueles que socialmente são excluídos. Agora, a outra questão, igreja não exclui. Pelo contrário, a visão imprudente da igreja, ela começa a buscar essas pessoas, ela começa a mudar a história dessas pessoas. A visão imprudente, ela começa a trazer uma nova imagem de si mesmo. E é isso que tem mudado a história, a despeito das críticas, a despeito das perseguições. Nós sabemos o papel da igreja, não só em Cidade de Tiradentes, em todo o mundo, mas falando especificamente da cidade de Tiradentes, a igreja tem equilibrado as perdas sociais históricas que teríamos se não tivéssemos ouvido uma nova proposta, se não tivéssemos ouvido ou tido uma nova opção. E é essa forma que eu entendo, que eu respeito e que eu prego hoje. A população negra vem saindo de seus patamares que durante anos tivemos que suportar e hoje já estamos com uma nova visão. E não apenas pelo caráter religioso, obviamente, mas a soma religiosa é significativa na vida de todos. Boa tarde, meu filho. Hoje completou 29 anos no bairro Cidade de Tiradentes. Emitiram um relatório para nós sobre os problemas que são causados lá. Mais problema na minha cabeça, problema. Tudo precário, saúde, transporte público, moradia. Cidade de Tiradentes não é o bairro que a gente inaugurou semana passada? Não, senhor. 29 anos. Pai, você tá velho, hein? 29 anos. Então, vamos aproveitar e vamos comemorar aqui. 29 anos, merece comemoração, já que eu não vou estar lá. Vamos lá. Não, errei, meu filho. Tá. Oi? Senhor, transporte. Ah, sim, transporte. O que esse povo tá reclamando? Transporte. Eles pediram o ônibus, eu não coloquei lá. Um monte de linha nova. Sem gasolina, meu senhor? Sem gasolina, pega táxi. Táxi, a moda agora é andar de táxi, sabe? Ponta o dedinho ali, pega o táxi, já era. Eles estão dando jumento até hoje, meu senhor. Jumento, tem que conservar a cultura brasileira, conservar. Nos States a gente é conhecido como índio. Índio anda de quê? Charrete, cavalo. E a saúde, meu senhor? Saúde é problema deles. Não cuida da saúde, vai ficar doente.
Faz plano de saúde. Vai lá pro centro, faz plano de saúde, já era. Mas em outro lugar a saúde é bem valorizada, né, meu senhor? Com certeza, classe média que é na moda. O pessoal vai na classe média, faz plano de saúde, tá? Então quer dizer que a cidade de Tiradentes não pode ter uma saúde qualificada? Filho, é pobre. Pobre fica, é assim, no extremo leste, por isso que a gente fez lá, pra ser um povo esquecido. Tem que ser lembrado. Senhor, eu vou me retirar por aqui. Tá, vai. Tá defendendo muito ele. Leva isso aqui, ó. Deve ser da Tiradentes também, Zona Leste. Deixa eu me estressar aqui.